Olá, seja bem-vindo ao canal Professor Vitor Soares. Nesse vídeo nós iremos fazer um simulado da banca FGV. Muito obrigado aí pela sua participação. Estamos quase chegando a 100 mil seguidores. Se você ainda não é inscrito ou inscrita no canal, muito importante você fazer a sua inscrição para que nós possamos dar continuidade ao nosso trabalho, você receber materiais gratuitos, materiais que são importantes, relevantes para a sua aprovação. Nós estamos aí fazendo uma maratona de bancas para que você possa ser contemplado com a sua banca de alguma forma. Se você ainda não foi contemplado na sua banca, faça-se assim mesmo as questões para que você possa exercitar, porque os assuntos são assuntos universais, assuntos que vão cair aí no seu edital. Vez ou outra cai realmente uma questão muito parecida, e essa banca especificamente é uma banca muito grande e outras bancas vão copiar o seu jeito de fazer questões, que é a banca FGV. Então, se você vai estudar aí para um edital que tem a banca FGV, aqui é o momento de você atualizar os seus conhecimentos, exercitar os seus conhecimentos, mapear como a banca FGV vai poder cobrar aí as questões. E se você, por alguma eventualidade, não foi contemplado ainda com a sua banca, tenha paciência que a sua hora vai chegar. Deixe o seu like, o nosso material é um material dedicado à sua aprovação, material gratuito, e quando você deixa o seu like, você incentiva a continuidade deste trabalho. Aqui embaixo você vai ter o link que vai direcionar você para o nosso grupo de estudos, nosso grupo de WhatsApp, e lá você vai receber esse material de forma gratuita, ok? Você vai receber aí as questões com o gabarito e você assiste a aula para que você possa prestigiar o professor Vitor e também saber por que a questão está certa, por que a questão está errada, ok? Então, sem mais delongas, vamos para as nossas questões banca FGV. Coloca na tela para mim. Temos aí a banca FGV. Nós estamos juntos até a convocação. Primeira questão diz o seguinte: segundo a LDB, os estudos de recuperação devem se dar preferencialmente na modalidade. Aqui nós estamos falando sobre o artigo 24, ok, pessoal? Lá no seu inciso 5º, precisamente na sua alínea que vai falar que, na verdade, a recuperação deve ser paralela ao ano letivo, ao período letivo. Maravilha? Então vem comigo, vamos gabaritar. Gabarito, letra D de dado. Próxima questão diz o seguinte: na elaboração do PPP é importante, primeiro ponto, descrever o processo de decisão, seja ele democrático e participativo, as propostas de formação continuadas locais e as ações de organização institucional, a articulação com a associação de apoio à escola, conselho escolar e as instâncias de protagonismos dos estudantes, famílias e sociedade civil. Aqui nós estamos falando de toda a parte de gestão, tá certo? Esse primeiro ponto diz respeito, quando a gente vai fazer lá na elaboração do PPP, a parte que descreve a gestão, ok? Próximo item diz o seguinte, o 2 aqui, olha só. Identificar os objetivos de aprendizagem dos estudantes a partir do currículo, as metas de resultados educacionais, tanto para aspectos cognitivos como para as competências gerais da BNCC e outros aspectos socioemocionais e metas de formação docente. Nós estamos falando aqui, é um ponto da elaboração do PPP que diz respeito ao plano de ação. Primeiro item, o item 1, vai falar sobre a gestão. Segundo item, sobre o plano de ação. Então coloca na tela, vamos gabaritar. Assinale a opção que indica corretamente os componentes do PPP apresentados nos textos 1 e 2, respectivamente. Então nós temos aqui gestão e plano de ação, gabarito, letra E. Próxima questão diz o seguinte: de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases Nacional, assinale a opção que indica indica modalidades de ensino. Primeiro, o A diz o seguinte: educação à distância. Aqui é modalidade. Ensino infantil. Aqui é etapa, ok? Ensino médio. Ensino médio, minha gente, etapa. Educação básica do campo, modalidade. Os dois precisam ser modalidades. Educação infantil,
etapa, ok? Educação fundamental, também etapa. Educação especial, opa, aqui é modalidade. Educação escolar indígena, também modalidade. Para tirar a dúvida, ensino fundamental, etapa. Educação escolar quilombola, modalidade. Então, os dois que são modalidades, nós temos gabarito, letra D. Perfeito? Próxima questão diz o seguinte. De acordo com a CNE-SEB 7 de 2010, que fixa as DCNs nacionais para o ensino fundamental de 9 anos, a avaliação deve assumir um caráter processual, formativo e participativo, ser contínua, acumulativa e diagnóstica. Aqui nós estamos falando da avaliação que tem a sua função formativa. A avaliação formativa, que tem todos esses caráteres. Vamos lá, então, para a continuidade da questão. Sobre as implicações previstas na referida resolução como resultado da elaboração do caráter a ser assumido pela avaliação, assinale a afirmativa agora incorreta. Aferir os diferentes graus de desempenho dos estudantes para fins de promoção e retenção na sequência de séries, assim como para a organização de classes homogêneas sob o ponto de vista dos potenciais de aprendizagem. Aqui nós temos uma descrição da avaliação com a função somativa, não aqui no caso do item que está pedindo a avaliação formativa. Então, esse item está incorreto porque ele não está conectando com as características da avaliação formativa, e sim somativa. Então, já pode gabaritar aí, gabarito, letra A. Próxima questão diz o seguinte: a escola B tem como influência uma corrente de pensamento e experimentos educacionais associada ao trabalho de Anísio Teixeira. Essa vertente é conhecida como, pessoal, Anísio Teixeira, pensamento e experimentos educacionais. Aqui, quando fala de experimentos educacionais e Anísio Teixeira, é escola novista, ok? Pode gabaritar sem medo aí, gabarito, letra C, escola nova. Próxima questão diz o seguinte: a concepção dialógica de educação não começa quando o educando, se encontra com o educadores, e em uma situação pedagógica, mas antes, quando aqueles se pergunta em torno do que vai dialogar com estes. Esta inquietação em torno do conteúdo, do diálogo, é a inquietação em torno do conteúdo programático da educação. Adaptado de Freire Paulo, Pedagogia do Oprimido. Segundo esta concepção, o conteúdo programático deve ser. Todas as vezes que você tem Freire falando a respeito do conteúdo programático, você tem aí questões que vão envolver a dialogicidade, você vai ter questões que vão envolver o conhecimento que deve ser construído a partir do educando, da realidade do educando. Então são essas potencialidades que nós temos que levar para essa questão. Para que você possa saber mais, eu tenho uma aula exclusiva sobre a pedagogia do oprimido, inclusive do livro, tá certo? Trazendo aqui esquematizado o livro aqui no canal, para que você possa saber exatamente o que Freire pensa sobre o material, sobre esse assunto no seu livro, e eu trouxe de forma facilitada, com a linguagem bem tranquila, para que você possa entender, às vezes, porque a linguagem do autor realmente é uma linguagem muito rebuscada e pode atrapalhar no nosso entendimento. Mas vamos então para a nossa questão. Vem comigo, letra A.
destinado ao que o professor transmita. Aqui a gente para logo, porque não existe transmissão, tá certo? Existe mediação entre o conhecimento, entre o aluno, a realidade do aluno e o conhecimento. Lembrando que esse conhecimento é construído, ele não é nenhum conhecimento sistematizado, ele é construído. Letra A errada. Voltado para a construção de um modelo ideal. Já paramos aqui porque ele vai bater de frente contra esse modelo ideal, tá certo? Esse modelo ideal vai contra a pedagogia do oprimido. Na verdade, nós temos um desenvolvimento de um paradigma, uma quebra de paradigmas a respeito desse trabalho, desse modelo ideal, e uma construção agora a partir da realidade do docente, tá certo? Questão errada. Definido pelo professor? Não, não é definido pelo professor. É definido a partir da realidade do estudante, tá certo? Questão também errada. Nós temos aí os temas geradores. Maravilha? Questão errada. Direcionado para adaptar os alunos às condições objetivas da realidade. Isso daqui é característica da educação bancária, tá certo? Que é adaptar o sujeito à realidade. Na verdade, não é assim. É a reconstrução, é o dinamismo que há entre a realidade do sujeito e também o conhecimento, tá certo? Essa dinamicidade que deve acontecer entre o conhecimento e a realidade do sujeito. Questão errada também. Dirigido a organizar e desenvolver aos alunos o conhecimento desestruturados que oferecem. Pode gabaritar aí. Gabarito correto é o gabarito do item. A letra E está correta. Ele vai desconstruir esse conhecimento para que possa ressignificar a partir da realidade do sujeito. Vamos para o próximo 7. Pode colocar na tela para mim. Nós temos o 7 que diz o seguinte. É que, se os homens são estes seres da busca, e se sua vocação ontológica é humanizar-se, podem cedo ou tarde perceber a contradição em que a educação bancária pretende mantê-los e engajar-se na luta por sua libertação. Um educador humanista, revolucionário, não há de esperar esta possibilidade. Sua ação, identificando-se desde logo com a dos educandos, deve orientar-se no sentido da humanização de ambos, do pensar autêntico e não do sentido da doação, da entrega do saber. Sua ação deve estar infundida da profunda crença nos homens, crença no seu poder criador. Isso tudo exige dele que seja um companheiro dos educandos em suas relações com estes. A educação bancária, em cuja prática se dá na inconciliação educador-educandos, rechaça esse companheirismo. E é lógico que seja assim. No momento em que o educador bancário vivesse a superação da contradição, já não seria bancário, já não faria depósitos, já não ia domesticar, já não prescreveria saber com os educandos enquanto estes soubessem com ele, seria sua tarefa. Já não estaria a serviço da desumanização, a serviço da opressão, mas a serviço da libertação. Nós temos então a pedagogia do oprimido, é uma parte da pedagogia do oprimido que vai falar sobre educação bancária, tá certo? E aí a questão vem, lembrando só o seguinte, pessoal, onde nós vimos para a questão, a FGV vai trazer questões gigantes para você. Eu trouxe algumas questões curtas, mas eu estou trazendo questões também que são gigantes, que vão ter textos grandes para que você possa fazer o julgamento. Eu trouxe para que você possa entender como realmente essa banca pode trazer questões para que você possa se deparar aí com esse modelo e realmente se preparar para questões como essa, tá certo? Vem comigo então. Assinale a opção que indica corretamente a tendência pedagógica ao qual o texto se refere. Pessoal, Paulo Freire não tem outra a não ser a tendência libertadora. Maravilha? Pode colocar na tela para mim. Nós temos então gabarito, letra D de dado. Próxima questão diz o seguinte. Assim, se inevitavelmente o desenvolvimento da criança está social e culturalmente mediatizado, é mais importante
se explicite o controle conscientemente tal influência e controle conscientemente tal influência, de modo que, no processo educativo formal e informal, possam ser detectados seus efeitos e estabelecer seu valor no processo de construção autônoma do novo indivíduo. Uma vez aceita essa premissa, a teoria destaca a importância também fundamental da instrução como método mais direto e eficaz para introduzir a criança no mundo cultural do adulto, cujos instrumentos simbólicos serão essenciais para o seu desenvolvimento autônomo. Adaptado de Gomes à aprendizagem escolar da didática operatória, à reconstrução da cultura na sala de aula. A respeito do processo de aprendizagem escolar, o texto se refere à teoria de... Pessoal, a questão do mundo cultural do adulto, acesso da criança ao mundo cultural do adulto, instrumentos simbólicos, outra expressão muito importante da teoria deste autor. E aí eu destaquei, inclusive, na parte da bibliografia, a questão da construção da cultura. Pessoal, falou de cultura, quando se fala aí de aprendizagem, você já pode marcar aí Vygotsky, ok? Que é justamente o autor da cultura. Pode colocar aí na tela para mim. Então, gabarito, letra C. Maravilha? Próxima questão diz o seguinte. Catarina é uma criança que está aprendendo a jogar um jogo novo do mesmo gênero de outro com o qual ela já está familiarizada. Graças aos conhecimentos prévios adquiridos com o jogo similar, ela consegue compreender rapidamente as regras do novo jogo e logo começa a jogar de forma eficaz. A situação acima descrita ilustra bem o conceito de aprendizagem. Pessoal, falou de conhecimentos prévios, nós estamos falando aqui de subsunsores, nós estamos falando de Ausubel, de aprendizagem significativa. Coloca na tela para mim, então. Nós temos, portanto, aí gabarito, letra A. Próxima questão diz o seguinte. Qual a relação entre experiência social e conhecimento? O currículo é tratado como se fosse possível a separação entre experiência e conhecimento. A produção do conhecimento é pensada como um processo de distanciamento da experiência do real vivido. Desse modo, o real pensado seria construído por mentes privilegiadas através de métodos sofisticados distantes do viver cotidiano comum. Logo, o conhecer passa a ser visto como um processo distante dos homens e da mulher comuns, do homem e da mulher comuns, do povo comum, distante até do docente que ensina o povo comum. Adaptado de Arroio, Miguel Arroio, currículo, território em disputa. Pessoal, lembrando que Miguel Arroio aí é um dos grandes autores quando a gente vai falar de teorias do currículo, ok? Ele é um dos autores que vai trabalhar as teorias do currículo dentro da perspectiva da realidade, da experiência social, conectada ao conhecimento. Ele não vai descartar de forma nenhuma, ou seja, ele critica essa perspectiva em que a separação da realidade do estudante com o currículo, com esse conhecimento sistematizado, ok? Ele vai fazer uma série de críticas a respeito, inclusive o enunciado aqui tem um trecho do seu livro que fala a respeito dessa crítica, que não há realmente essa separação entre o conhecimento e a experiência do estudante, ok? Não pode haver essa separação. Inclusive, ele disse que quando acontece isso, é uma maneira artificial de organizar o currículo. O currículo ele se torna algo artificial, beleza? Então vem comigo. No trecho apresentado, o autor sustenta que a experiência social deve ter sua importância contemplada como conhecimento extracurricular. Não, pessoal. Deve estar conectada ao currículo, não extracurricular. Ou seja, além do currículo, deve estar conectada ao currículo. O distanciamento em relação à vida imediata é requisito para a produção de conhecimento válido? De maneira nenhuma. Para este autor, para Miguel Arroio, a vida imediata, você tem a relação da vida imediata com o conhecimento, isso sim é produção de conhecimento válido, ou seja, a conexão da realidade com o currículo. Item errado. A atuação
A atual organização curricular vê o professor como mentes privilegiadas diante dos alunos. Outro erro, ele não vai considerar isso, ele vai considerar inclusive que professor é refém desse tipo de currículo que distancia a realidade vivida, a realidade popular, a realidade social do conhecimento. Ele diz que o professor é refém desse tipo de currículo e tem errado. O conhecimento deve ser substituído nos currículos pela atenção à experiência, como não. Deve estar alinhado, deve estar conectado. Um alinhado ao outro. Item também errado. Ele vai dizer o seguinte: a separação entre experiência e conhecimento é uma maneira artificial de organizar o currículo. Isso sim é pensamento do autor, ok? Esse é o pensamento do autor. Quando você separa a experiência social do conhecimento, você torna o currículo artificial, ou seja, torna o currículo inútil para o desenvolvimento de um trabalho significativo. Maravilha? Então nós temos aí 10 itens como modelo de como esta banca vai poder apresentar aí as questões no seu edital, na sua prova. Nós temos aí então o nosso gabarito, ok? Faça o print do gabarito aí. E eu quero agradecer a cada um de vocês por ter ficado comigo até aqui. Forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.